Oiê, meus queridos! Eu tô aqui fazendo esse vídeo para você que pediu. Bruna, qual que é a sua história? Como que você chegou aí no mundo da confeitaria? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou confeiteira há mais de 10 anos e não foi sempre assim. Eu comecei na confeitaria de uma maneira diferente. Grandes chefes, confeiteiros, geralmente eles têm alguma relação, alguma ligação com a gastronomia, com os ingredientes, seja assim, porque vivem em alguma região ou porque tiveram uma grande influência, né, familiar dentro da cozinha. E é engraçado porque na minha história eu não tenho isso. Eu nasci em São Paulo, eu nasci na década de 80, numa época em que as coisas já eram muito pré-preparadas, industrializadas. Eu não tive, então, o contato aí com aquele ingrediente in natura. Eu sei que a avó do meu pai, certo? A minha bisavó, ela era uma quituteira. Então, eu sei que ela fazia quitutes maravilhosos, vendia para fora. Mas, infelizmente, eu não cheguei nem a ter contato com ela. Eu tenho algumas receitas dela, mas eu não tive esse contato direto de alguém que me ensinasse. A minha mãe não cozinha muito bem. Mãe, eu te amo, mas, né, vamos falar a verdade. Tem algumas preparações que ela faz bem, como pudim de leite condensado, bacalhau, feijoada, mas são algumas preparações que eram feitas em ocasiões especiais. Eu não tenho a referência ali do bolo feito com ingrediente fresco, né, no café da manhã, nas tardes, ou de preparações que acabaram passando de geração para geração. Mas eu lembro bem das festas de aniversário, né? Eu lembro dos bolos decorados, que a minha mãe se esmerava para fazer, com uma tal de anilina na época, né? Mas não foi o que me deu o start para querer estudar e querer me aprofundar nessa área. E é engraçado porque quando eu me formei eu não tinha ideia, não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu tanto não tinha ideia que eu não prestei nada. Eu fui fazer cursinho. Alguma coisa lá dentro de mim falava assim, tem que ter a ver com alimentos. Eu vou prestar nutrição para ver se eu vou me dar bem aí estudando os alimentos e como que eles entram dentro do corpo e tudo mais. Então, em 2001, no meio de 2001, eu entrei para a faculdade de nutrição, fiz todos os estágios, eu passei pela área de marketing, eu passei pela área de UAN, que é Unidade de Alimentação e Nutrição. São aqueles restaurantes muito grandes que servem assim 2.000 refeições por dia. Só que foi num último estágio, num lugar chamado Casa Gourmet Arno, que realmente eu descobri a gastronomia e a confeitaria. Era um lugar que tinham todos os eletrodomésticos, eletroportáteis da Arno, para a pessoa ir lá e olhar e testar. E tinham aulas gratuitas. Passei como estagiária nesse local e depois eu fui convidada, depois que eu me formei, para ser nutricionista. Todas as pessoas que trabalhavam lá na Casa Gourmet Arno, né, quer dizer, a maioria, davam aulas. E aí viraram para mim e falaram, Bruna, você tá aqui, você trabalha aqui, você vai ter que dar aula. Eu não tinha experiência com cozinha, eu não tinha experiência nenhuma com aula e eu tive ali que criar coragem, que estudar um pouco mais para poder começar a dar aulas nesse centro culinário. Foi nesse período que algo começou a surgir, né? Algo começou a brotar dentro de mim, a vontade de estudar mais sobre alimentos, a vontade de estudar mais modos de preparo e pratos, onde eu comecei a dar aulas de saladas que valem por uma refeição, sanduíches saudáveis e todas as outras preparações que envolviam nutrição e gastronomia. Nessa mesma época, eu acabei me matriculando numa pós chamada Padrões Gastronômicos na Universidade Anhembi Morumbi. Era uma pós que acontecia aos sábados, o dia inteiro, e era o dia inteiro na cozinha. Então eu tive aí uma base muito legal de cozinha, de caldos, de molhos,
e um pouco de confeitaria também. Foi interessante porque eu tive o contato direto a técnicas que até então eu desconhecia. Depois que eu me formei na pós em padrões gastronômicos, acabei indo trabalhar na Fundação Bradesco com a formação de cozinheiros. Na verdade, era uma formação de auxiliares de cozinha, né? Então, um módulo eu formava vários auxiliares de cozinha e depois cozinheiros. Era muito legal, foi um trabalho muito interessante porque eu ensinava todas as bases da cozinha e a gente colocava em prática, e isso só foi reforçando ali a minha ligação com a comida, a minha ligação com a gastronomia. Ao mesmo tempo que eu estava lá formando auxiliares de cozinhas, cozinheiras, tendo contato com pessoas maravilhosas, eu tinha sempre a vontade de estudar um pouco mais sobre doces, em especial chocolate. Nessa época, eu era fascinada por chocolate. Eu fui me especializar e estudar um pouco mais sobre chocolate. Comecei a fazer uma ou outra coisa em casa para vender, eram trufas. Eu tive na mesma época um contato muito legal com uma dona de uma fábrica de chocolates e fui participar de feiras, né? Fui como representante. E esse universo doce começou a entrar aí na minha vida de uma maneira que, assim, foi tipo uma avalanche. Foi o chocolate que me fez, assim, fez eu me interessar mais pela confeitaria, né? Então, as técnicas de temperagem, de armazenamento, as porcentagens de cacau e tal, tudo isso começou a entrar dentro de mim de uma maneira que me fez despertar uma paixão, um amor pelos doces. Nessa mesma época, né, que eu comecei a entrar aí nesse universo doce, eu fui convidada por uma empresa que prestava serviços para garoto na época, para dar aulas, né, de chocolate. Eu dava aula assim em Jundiaí, Bragança Paulista e tal. E eu tinha medo de pegar a estrada, né? De dirigir na estrada. Então eu pegava assim uma mala de viagem e punha lá 20 quilos de chocolate, subia no busão. Eu conheci várias lojas de confeitaria, né? Lojas grandes, lojas pequenas. Dei aulas assim em lugares inusitados. Eu tô falando isso por quê? Porque assim, às vezes chegava num lugar e assim, você fala assim, chocolate, né? Chocolate é sensível ao calor, né? Então chegava lá em Jundiaí, 40 graus, e eu tinha que temperar o chocolate, deixar aquilo lá bonito, em pé, entendeu? Num calor do cão. E foi, né? Foi nesse mesmo momento que a minha vida pessoal também estava mudando, né? Eu estava noiva, eu ia me casar e a ideia era mudar para um outro país. Assim, o engraçado é que quando, né, desde a nutrição, né, a gente tinha aula na nutrição de TD, lembro até hoje, técnicas dietéticas. Então, assim, a gente tinha aula de como cortar alguns alimentos, como conservar. Então, tinha um laboratório, não era uma cozinha, era um laboratório. Eu nunca esqueço. A gente uma vez teve que fazer uma farofa de miúdos. Eu lembro até hoje, quando a gente abriu aquela panela de pressão com aquele cheiro forte, o laboratório de técnica dietética, esvaziou. E foi nessa época que eu comecei a escutar falar sobre Le Cordon Bleu, a escola, Le Cordon Bleu, as técnicas culinárias da escola e tal. Eu até tenho aqui um livro lindo que eu amo de paixão, que são todas as técnicas culinárias. Essa era aquela escola que, é a escola francesa, que todo mundo sonhava em um dia poder cursar. Depois de todo esse percurso, né, que eu passei durante os anos, depois de todas essas experiências que eu fui vivenciando, eu já tinha ali atrás esse sonho de estudar na Le Cordon Bleu, né? Eu sempre tive esse sonho. Aí foi a época que a gente começou a se preparar para, em julho de 2010,
mudar para outro país e aí poder cursar a tão sonhada escola, né? Que daria mais base e técnica para o que eu sou hoje. Então, no ano de 2010 foi um ano bem tumultuado, bem corrido, porque eu tinha um casamento, né? Eu ia casar, me mudar para outro país, estudar na escola que eu sempre quis estudar e, além de tudo, eu estava terminando um mestrado em hospitalidade na Anhembi Morumbi. Ou seja, em 2010 ainda defendi a minha dissertação. Ainda bem, deu tudo certo. Então eu me formei confeiteira no final de 2011, em Londres. Foi quando eu retornei para o Brasil, cheia de experiência e com muitas técnicas novas. A minha ideia nunca foi trabalhar num restaurante, hotel e tudo mais, né? Que era o perfil de muitas pessoas que passaram ali pela escola. Eu sempre gostei muito de produzir bolos e chocolates e tudo mais. E foi aí que nasceu a Bruna Niebli Patisserie, que começou bem pequenininha, né, dentro de casa. E era onde eu produzia, então, lembrancinhas, trufas, brigadeiros. E aí eu acabei juntando um pouco do que eu aprendi lá com o gosto, né, do brasileiro aqui na hora de comemorar festas e de dar presentes. Tem uma coisa muito interessante também para contar. Eu terminei o curso e eu falei, eu queria estudar um pouco mais sobre bolos. E aí eu fui fazer um outro curso lá em Londres, né, de pasta americana. Então eu acabei voltando de lá também com um pouco de conhecimento dentro, né, do universo de bolos, de pasta americana, que é algo que, né, pasta americana não é típico francês, né? Depois de um tempo eu vi a necessidade de locar um outro lugar, né? É engraçado porque o primeiro lugar que eu subloquei, vamos dizer assim, eu dividia com outra confeiteira. E foi lá que eu comecei a produzir, precisar de ajuda e ficar um pouco mais conhecida. Mas, ao mesmo tempo, eu procurava cursos, eu me especializava, eu ia estudar sempre um pouco mais. Esse local que eu falei para vocês, né, foi o primeiro local, começou a ficar pequeno e aí eu loquei uma casinha perto de onde eu moro. Eu tinha ajuda de uma grande amiga minha, que também é nutricionista e tem habilidades para confeiteira também. E a gente começou a otimizar aí a produção e com a ajuda também de uma auxiliar que está também comigo até hoje. E a gente formou ali um time. Mas é engraçado porque contando assim pra vocês, né, falando, é porque foi assim, assim, assado, parece que as coisas são muito redondinhas, né, que tudo sempre deu muito certo. Não é bem assim, né? Acho que você aí que tá escutando, você que é confeiteiro ou confeiteira e tá vendo esse vídeo, sabe que a gente tem dificuldades na cozinha, né? Tem dificuldades em relação a fazer contas, a compra de produto, a estoque. Eu já tive alguns grandes perrengues, né? Eu lembro uma vez que a gente fez um bolo lindo de pasta americana, de 2 andares e tudo mais. E era na época que a técnica de blindagem ainda, né, tava começando e tal. E eu sei que quando eu cheguei na cliente para entregar o bolo, um dos andares do bolo estava completamente assim, desmoronado. A minha sorte é que tinha ainda mais umas 4 horas até a festa. Eu voltei para a cozinha, eu e essa minha amiga, e a gente refez o andar do bolo e conseguimos entregá-lo assim, sabe? Faltando 5 minutos para começar a festa. Tivemos vários outros perrengues. Aprendemos muita coisa na cozinha, né? A gente aprendeu muitas receitas novas, acabamos desenvolvendo receitas novas de acordo com muitas necessidades e tudo mais. Depois que que eu saí dessa casinha perto de onde eu moro, a gente alugou uma casa muito bonita na Vila Madalena, né? Foi ali o lugar que eu realizei meu sonho de ter um lugar que as pessoas
pessoas pudessem ir e conversar comigo. Mas foi também nesse lugar, o lugar que eu mais trabalhei. Então, assim, muitas vezes eu ficava até de madrugada lá. Se o negócio é seu, você pode ter gente que você confia, mas você tem que estar lá também, né? Então, foram muitas madrugadas e foram muitas manhãs também, inclusive de sábado e domingo. Eu acordava às 4h30, 5 horas da manhã, 6 horas eu já estava lá, enrolando docinho, finalizando o bolo e até mesmo faxinando a cozinha. A minha cozinha na Vila Madalena foi um xodó. Eu até vou pedir para o meu produtor aqui, o Léo, colocar umas fotos legais para vocês acompanharem aí toda essa trajetória. Mas... ai, agora eu preciso chorar. E foi mesmo nesse período que eu decidi que era a hora de diminuir novamente. Era a hora de investir em outra área que eu amo muito, que é essa aqui, que é estar junto com vocês, que é poder ensinar. Eu fui muito, muito, muito feliz na produção. Sou ainda, porque eu ainda mantenho alguns clientes, algumas pessoas comigo que me acompanharam nessa trajetória, mas eu optei por reduzir a minha produção, dar mais atenção a ela e a essa parte que eu gosto tanto, que é a parte de ensinar, é a parte de me comunicar. A casa na Vila Madalena foi um marco, né? Foi um divisor de águas para chegar onde eu tô hoje, que é aqui me comunicando com vocês. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha matado a curiosidade de vocês, né, em saber um pouquinho mais sobre a minha história. Eu queria que vocês ficassem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem, para a gente manter esse canal aqui funcionando, aberto, para qualquer dúvida, qualquer explicação, qualquer bate-papo também. E a gente se vê. Beijo grande.